Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o tema que nós vamos estudar, do terceiro tomo dos 4 Evangelhos de Rustem, é sobre o orgulho, a ambição, a dominação, interditos. Esse é um tema exclusivo do Evangelho de Lucas, se encontra no capítulo 22, versículos de 24 a 30. Nós já vamos ler e fazendo uma melhor adaptação na tradução. Suscitou-se depois entre eles uma contenda sobre qual deveria ser o maior. Jesus então lhes disse: os reis dos povos as tratam com domínio e os chefes deles são chamados benfeitores. Não seja assim entre vós. Ao contrário, aquele que for entre vós o maior, faça-se o mais jovem, e seja aquele que manda igual ao servidor. Por quê? Qual é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Não é o que está reclinado à mesa? Entretanto, eu me acho entre vós como o que serve. Vós, porém, sois os que haveis permanecido fiel comigo nas minhas experiências. Por isso, eu vos confio o reino, como meu Pai me confiou, para que comais e bebais reclinados à minha mesa, no meu reino, e vos senteis sob tronos, a fim de discriminar as 12 tribos de Israel. Então, essa passagem exclusiva do Evangelho de Lucas, ela trata de uma contenda entre os apóstolos, de uma discussão sobre qual era o maior deles. E como que esse tema surgiu? Baseado em 2 passagens interessantes. A primeira é que João, o evangelista, e Tiago, juntamente com a sua mãe Salomé, esposa de Zebedeu, foi interrogar a Jesus que quando o reino de Deus fosse implantado, porque Jesus dizia, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. E como ele dizia, estamos indo agora em Jerusalém, o reino de Deus vai começar a ser concretizado, etc., né? O tempo se aproxima. Então ela, vendo a eminência, juntamente com os filhos, da implantação desse reino, ela foi falar com Jesus se eles poderiam ter lugar de destaque nesse reino. E Jesus disse: mulher, você não sabe o que pede, né? A escolher quem vai ficar à minha esquerda ou à minha direita é o Pai que escolhe, não cabe a mim. Além do mais, tem que passar por toda a experiência que eu passei, né? Ou melhor, tem que experimentar da minha taça, tem que experimentar do meu cálice, tem que provar também na vida, por experiência, o que eu passei. Ou melhor, tem que ser imitador meu. Tem que me ter como modelo. E isso na vida, no sentido prático, não é só algo teórico. Vocês podem lembrar que há umas reuniões atrás, nós vimos, né, quando Mateus fala, né, terminado esse ensino, estamos a 2 dias da Páscoa, quando haveria a crucificação.
E aí nós vimos que terminou o ensino teórico, terminado esse ensino, quer dizer, toda aquela trajetória do Cristo aqui entre nós, com seus ensinamentos, e agora faltavam 2 dias para começar a parte prática, que é a vivenciação, a vivência de toda aquela teoria, de todo aquele ensino, de daquele evangelho, aquela boa nova, aquele testamento que foi legado para a humanidade e que agora ia ser colocado na prática. A prática da cruz, na prática do enfrentamento diante dos homens, diante das autoridades religiosas e políticas e diante do povo, né? Diante dele mesmo, diante do tribunal da sua consciência, diante da espiritualidade, diante de Deus. Então, ele fala, será que eles estão preparados para também dar esse testemunho? Evidentemente, diz a passagem que os apóstolos ficaram surpresos, os outros companheiros ficaram surpresos com a audácia desses 2 querendo posição de destaque, né? Além do mais, o rumor de que João era o discípulo amado, de que Pedro era o líder espiritual da igreja que seria fundado, quer dizer, já havia alguns posicionamentos com relação a isso. Além do mais, quando Jesus fez a transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, na chamada ressurreição da filha de Jairo, lá na sinagoga, que era líder da sinagoga em Cafarnaum, nós vemos também, ele leva Pedro, Tiago e João. Agora, para orar no Monte das Oliveiras, já na iminência do processo de prisão, né, ele também vai levar todos os apóstolos para o monte, mas vai deixar mais perto dele e chamando para a oração Pedro, Tiago e João. Quer dizer, no fundo eles estavam vendo que havia também um movimento de mais, aquilo que eles chamavam de mais intimidade. E esse movimento deixava-os todos em interrogação. E veio esse lado natural da humanidade, do nível nosso, né? De quem é o maior. Às vezes essa discussão não é nenhuma discussão no sentido negativo. Às vezes no sentido do afobado, de você achar que o seu trabalho é importante, às vezes de você só olhar para o seu trabalho e não valorizar ou não ver o trabalho do outro, né? Não se identificar às vezes com o trabalho do outro, às vezes você acha o seu melhor. Por exemplo, você tem uma tendência mais ligada ao assunto científico, outro mais ligado ao assunto filosófico. Aí você acha então que o seu é mais importante do que o outro. Acaba de alguma forma desvalorizando a outra coluna ou a outra orientação. Um outro ponto que surgiu também de discussão é que eles vão lá para comer a ceia pascual, e aí foi o tema da vez passada, quando Jesus vai dizer, um de vós irá me entregar. E nós trabalhamos bem isso aqui, mostramos a diferença entre o trair e o entregar, né? Então, um de vós irá me entregar, e eles começam a levantar a ideia, serei eu, em outras palavras. Será que é algo importante, é algo de destaque? Porque, veja, a interpretação primeira é que Jesus seria entregue na mão das autoridades, e eles diziam e pensavam assim, bom, conhecemos a vida dele, sabemos os poderes dele, sabemos milagres dele, que lá, no início da sua missão, quando apanharam ele para jogar precipício abaixo, ele saiu, passou pela mão deles e foi embora, né? Vimos agora, uns dias atrás, ele tirar Lázaro do túmulo, né? Vimos ele comendo agora na casa de um ex-leproso chamado Simão, onde que o próprio Lázaro estava presente e que ele era ex-leproso, quer dizer, foi curado por Jesus. Então nós vimos essas coisas todas, vimos ele andar sobre o mar, vimos ele ter poder sobre os espíritos, sobre os obsidiados, né? E sobre os espíritos rebeldes, e etc, etc, etc. Vimos até ele silenciar o mar e dar um nó nas ondas, e de repente tudo se transformar em calmaria. Então, entregar Jesus, o seu reino de Deus é iminente, quer dizer, isso iria acontecer porque o reino de Deus ia ser implantado.
Veja que a própria Salomé, juntamente com os meninos João e Tiago, vão pedir a Jesus, quando você implantar o seu reino, será que eles podem ter posição de destaque? Então, a entrega de Jesus na mão das autoridades é que agora sim ele entraria em evidência num momento maravilhoso, né? Ele entrou triunfante em Jerusalém, colocaram ramos no caminho, né, e gritaram: Hosanas ao filho de Davi, é o rei, é o rei, é o rei. As autoridades falaram para ele reprimir aquelas pessoas, ele disse que não iria reprimir aqueles que falavam assim, que se até eles calassem, as pedras falariam. Ora, tudo isso começa a fermentar na cabeça deles e o reino era iminente, era ali agora. Então, quem iria fazer essa entrega na mão de Jesus? As autoridades, para que ele ali, diante das autoridades, implantasse o reino, era um papel muito importante. Então, quando começa serei eu, serei eu, serei eu, é porque era algo importante, era algo de destaque. Serei eu, Senhor? Porque se fosse mesmo no sentido de uma maldade da entrega para a destruição, eles não queriam, não iam querer, eles amavam Jesus. Mas, como nos informa o Evangelho de Judas, houve o estabelecimento do diálogo de Jesus com o próprio Judas, estabelecendo as coisas, explicando da importância desse trabalho, dessa entrega e tal. Mas Judas também, e aí vem a interrogação, que Jesus diz: um de vós irá fazer a entrega, quer dizer, era um só, e de repente Judas pergunta: serei eu? E ele fala: tu o dizes, vai e faça logo o que tu deves fazer, quer dizer, então aquilo que já estava estabelecido para ser feito, e aí então cria-se zum todo de quem era o maior. Essa é uma sequência extremamente lógica. E eles agora, então quem é o maior? Então será que é Judas que é o maior? E aí havia também uma outra interrogação. Todos eles eram da Galileia, leia-se, interior, longe dos centros do centro de maior reputação, que no caso é Jerusalém, ou a região de maior renome político e econômico, que era a Judéia. Então, e Judas era o único da Judéia. Então é aquele negócio, não é do nosso grupo melhor, mais próximo, não é um daqueles mais íntimos em termos de parentela, porque repare que eles eram muito parentes. Veja o grupo de Pedro e João, né? Pedro, irmão de André, João, irmão de Tiago, todos eram sócios de uma empresa de pesca. Tinha toda uma intimidade entre eles, uma intimidade familiar, uma intimidade ali, de viverem na mesma localidade, na mesma região. E Judas era de um outro grupo, de um outro ambiente, de uma outra região. Então serei eu e Jesus, sim, tu o dizes, vai, faça logo, faça logo o que tu deves fazer. Aí criou todo esse clima. Bom, então estabelecido isso, diz lá a passagem que também entrou Satanás em Judas Iscariotes, que é melhor, da cidade, da localidade de Iscariotes. E quando nós vemos uma passagem como essa, é que vem a dúvida, o temor dentro de Judas. Primeiro, vou entregar ele na mão das autoridades, mas nesses 3 anos que nós estamos seguindo com Jesus, as autoridades nunca foram condescendentes com Jesus. Sempre se colocaram em oposição, sempre se colocaram em contenda, sempre se colocaram em disputa, sempre se colocaram como inimiga, sempre fizeram perguntas e questionamentos para embaraçar Jesus, para ver se o pegava em alguma coisa. Ora, Judas estava consciente disso. Então fazer esse papel de entregar ele na mão das autoridades, entregar ele na mão dos inimigos, aí vem toda aquela dúvida interior. O coração fica partido, o coração fica dividido. A palavra no grego, diabo. Dia e noite.
A própria palavra diabo, quer dizer essa divisão, essa rachadura. E essa palavra diabo é a tradução da palavra Satanás em grego, oposição. Cria uma oposição. A oposição é uma dúvida. Tu deves fazer, o que deves fazer, faça. Mas ao mesmo tempo, será que é isso que eu devo fazer? Olha a divisão, olha o dia e noite. Essa mistura de que eu tenho uma orientação, eu tenho uma regra para seguir, eu tenho um propósito a seguir, eu tenho um ensino a seguir, eu tenho uma ordem a seguir, ao mesmo tempo eu tenho um embaraço. Vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo? Será que é isso mesmo? Os caras são inimigos dele. E já sei como esses inimigos se comportam. E Judas, sendo pessoa inteligente, porque todos os apóstolos eram muito inteligentes, eram espíritos de destaque, de escola, e esse tema vai mostrar isso daqui. Já vai mostrar, já posso dizer logo no final, a última frase, dizer que eles terão a missão de discriminar, ou melhor, de julgar. A tradução mais ao pé da letra é de julgar. Mas a ideia de discriminar o certo e o errado entre todas as nações, entre as tribos, no reino do Cristo. Então nós estamos aí diante de espíritos de escola, espíritos de nível, logo espíritos aguçados, espírito inteligente. Vejam como aquilo que eles escreveram, como tem lógica, como é profundo. Até hoje é o livro mais lido, mais divulgado do mundo, o best-seller do mundo, é o que eles escreveram. Então esses caras são bons, muito bons. E, além do mais, Judas é o tesoureiro do grupo, então também tinha conhecimentos de matemática. Nós já vimos isso, quer dizer, tinha conhecimento também de números, tinha conhecimento de estatura de caridade, sabia medir pelo preço do perfume, do nardo caríssimo, quanto isso podia render e o quanto que era em termos de mão de obra dos homens, em termos dos diaristas, quanto que isso poderia render em dinheiro, fazer as conversões das moedas, dos valores. Então eram pessoas antenadas. E quando ele vai conversar com as autoridades para começar a estabelecer esse processo da entrega, as autoridades falam em dinheiro, falam em moedas, e aí vem tudo na cabeça dele. Mas esses caras são inimigos. Eu sei como eles são raposas. O próprio Jesus falou, por exemplo, de Herodes: diga essas raposas, diga essa raposa que eu estou na Galiléia. Jesus falou dos fariseus e eles acompanharam isso. Ai de vós, víboras e fariseus hipócritas. Então eles sabiam que os fariseus eram víboras, eram hipócritas, e isso tudo na cabeça de Judas. Vai e faça logo o que tu deves fazer. Eu devo fazer mesmo? O cara é meu amigo? Tanto que é meu amigo que quando ele veio e deu o beijo, Jesus, amigo? Não é? Nós não podemos botar ironia na cabeça de Jesus. E nós vamos tratar isso já, mas em outra palestra mais na frente. Então, diante dessa interrogação toda, diz o texto, e o texto externamente fica todo assim assombroso. Satanás entrou nele, mas Jesus, se querem levar ao pé da letra que entrou um espírito ruim, ora, um espírito ruim estava fazendo parte da ceia de Jesus. E Jesus, com autoridade sobre os espíritos ruins que sempre teve, não fez nada. Vem cá, tu é meu amigo, vem cá, tira o espírito ruim. Fazer a desobsessão, porque ele sempre fez. Foram 3 anos de ensino tirando a obsessão, as mais violentas. E ali, com um amigo, diante da ceia, no momento, vai fazer isso? No momento de fraternidade? Não tem lógica. É que a palavra não tem nada a ver, Satanás, com demônio. Demônio é um espírito desencarnado, contrário à vontade divina. Tá certo? Satanás pode ser também um encarnado. Não tem nada a ver. Tanto que Jesus chama Pedro de Satanás. Satanás, vai de reto. Vai atrás de mim. Eles não traduzem para complicar. O opositor da vontade divina. O texto ali é bem claro. O que dizem sobre o Cristo? Que ele tem que ir a Jerusalém e lá cumprir a vontade do Senhor. Jesus diz, então levanta, vamos. Aí Pedro diz, não vai, pô, mas se lá vão te prender, vão te botar na cruz, então é melhor não ir. Mas se é a vontade divina. E Jesus fala, está em João capítulo 10, versículo 35, as escrituras não podem falhar, como Pedro você está indo contra? Então vai de reto, vai atrás de mim, me obedeça. Obedeça às escrituras não podem falhar, vai atrás de mim, eu sei o que eu faço.
Você é um Satanás. Ou melhor, um opositor, você está indo contra a vontade divina. Você está querendo barrar aquilo que é da lei, que é o natural. Só que essa palavra Satanás é a mesma diabo em grego, que deu aqui em português adversário, opositor, contrário. Então esse espírito de oposição entrou em Judas. Esse espírito de contrariedade que deixa a pessoa ali com o cérebro, né, com o coração amargurado. Devo fazer ou não? Porque o cara é meu amigo, entregar ele na mão desses bandidos. Bom, mas ao mesmo tempo eu vejo o poder dele. Chega na hora, Jesus fica em silêncio. Pilatos até fala, tu não sabe que eu posso te matar, acabar contigo. E Jesus, mas esse poder até foi o Pai que te deu. Você me matar, o poder é dado pelo Pai. Aí Judas não entende nada. Aí ele fica, errei, o poder dele não manifestou. Aí ele fica em confusão, fica em mais confusão ainda. E nesse desequilíbrio, Jesus já tinha dito, é algo tão pesado, mas tão pesado, que é difícil o homem que pode suportar. É melhor nem ter nascido, nem reencarnar. É melhor amarrar uma pedra, a pedra do moinho no pescoço, se matar. Quer dizer, o suicídio é grave, mas nesse caso a situação é tão pesada que é muito difícil uma pessoa sair disso, que é aquele que ama, que é amigo mesmo, que ama, que é amigo, que é um que passou por todo um processo de aprendizado e vê o seu amigo ali, não mais implantando o reino. Para ele não era o reino, agora era a cruz, era muito chicotada, mas nós vamos falar isso mais lá na frente. Ele entra em desespero. E aí comete o suicídio. Mas voltando aonde que a gente está. A discussão era essa, era iminente o reino de Deus. Salomé, João e Tiago já tinham falado, Senhor, vai implantar? Quando você implantar, ele entrou na cidade, todos gritaram, é o rei, Hosanas é o filho de Davi, Hosanas, o filho de Davi, o Cristo, é o rei. E botaram ramos e tapetes para ele passar como um reino. Então já está chegando. Vai ser agora, é iminente. E Jesus diz, falta um dia. Lá vão me crucificar, falta um dia. Ora, então é agora. Aí nessa coisa toda eles começam a discutir. Já estava em posição de destaque João, já se dizia que é o discípulo amigo, Pedro era o diretor apostólico, Judas ia fazer um trabalho da entrega, é aquele que iria fazer a ponte de Jesus com as autoridades para ele mostrar o poder. Aí diante desse zum todo, eles começam a discutir. Quem é o maior, é o tema de hoje. E Jesus faz uma desconstrução, desarruma a cabeça deles e arruma depois outra vez. Aparentemente começa ralhando, aparentemente começa desmerecendo, mas em profundidade reconstrói, faz uma destruição da superficialidade, da exterioridade e reconstrói com outras bases, com outra sabedoria de ordem espiritual. Acompanhe, que é muito interessante. Quando começa a surgir, então, essa contenda entre eles, qual deveria ser maior, disse Jesus, os reis das nações, ou melhor, o rei dos povos, leia, o rei da gente, dos gentios, ele está se referindo, então, às gentes, ou melhor, às muitas nações, esses reis as tratam com domínio, que a tradução coloca com império, ou melhor, com domínio. Quem manda é o rei. Quem manda? Tem até um personagem do Jô Soares, né? Eu sou o rei, eu sou o rei, é o que manda. Ele pode ser baixinho, que lá ele fazia um papel esse, és reis, ele era baixinho, né? Dando a ideia de uma inferioridade, como Zaqueu, por ser baixinho, também se sentia também inferior por causa disso. Mas não importa, é a estatura disso. E eles tratam com domínio. E o domínio constrói uma corte, as vontades são todas do rei, o julgamento é do rei, as vantagens são do rei e o primeiro é o rei. O primeiro é o rei. Em toda a situação, vale qualquer esforço, vale chamar qualquer defesa nacional, qualquer guarda nacional, vale chamar o exército para eu defender a minha posição.
Ou melhor, convocar as pessoas, botar as pessoas na guerra. Aliás, é o que falavam os pais dos pastorinhos, lá da Virgem de Fátima, da localidade de Fátima. Os reis, e aí esses agora que expulsaram os reis, tem o mesmo princípio, quer dizer, não importa se o sujeito é rei ou vai ter título de presidente. É a mesma coisa. Eles convocam a população e botam os nossos filhos para ir para a guerra. E são os nossos filhos que morrem para defender a posição deles. Eles não vão para frente da batalha. No fundo, eles querem defender a posição deles. Eles dizem, essa é a melhor, o meu reino é o verdadeiro, o meu governo é o correto, e por causa disso, que morra o povo. E que aqueles que são fiéis a mim, ou então serão convocados para me defender. Então, diz Jesus, esses são tratados com domínio. Perdão, esses tratam o povo com domínio, ou melhor, com império, no cabresto. Esse aí com domínio é dominando. Como você domina um cavalo? Como você domina um animal feroz? No muito chicote, na muita força, até ele te curvar e obedecer. Para aquele que obedece, tem direito a viver. Quando não obedece mais. Então, é assim que eles tratam. Tem uma outra coisa. Quer dizer, o que Jesus está dizendo é que essa briga por autoridade externa, por reino externo, vai acabar gerando isso. Na hora que ele fosse um reino, de um rei, ele tinha de também dizer para o povo, chega, cadê o imposto? Se não paga imposto, como é que ele podia fazer como aquela moça que ele fez? Você errou, minha filha. Eu não te condeno. Vai, não erres mais. Você não paga imposto, eu não te condeno. Vai, não erres mais. Como é que pode ele ser um rei e sair perdoando aqueles que não pagam imposto? Ou aqueles que erram? Você é um rebelde? Você foi o inimigo do reino? Você lutou no exército contra o reino? Eu te perdoo. Não luta mais não, para ver o que vai acontecer. Então o que Jesus logo quis desconstruir é essa ideia de um reino exterior para uma humanidade em desequilíbrio. Só pode ter reino exterior para uma humanidade em equilíbrio. Por enquanto que todos não forem cidadãos divinos, um em desequilíbrio num reino em que todo mundo pratica o bem, ele vai roubar todo mundo. Imagina um ladrão no meio de uma cidade onde que tem 300 moradores igual Francisco de Assis. E um ladrão só. Poxa, parece que eles venceram, são 300 contra um. O ladrão ia roubar os 300, ainda dá na cara deles. Iam dizer, vocês têm que produzir mais, seus imbecis. Não pode. Por isso que num reino de harmonia, o desequilibrado não entra. Lá no nosso lar, aquela que cometeu 58 suicídios ficou do lado de fora. E o vigilante Paulo disse, não, está aí a marca dos desequilíbrios que ela cometeu. Não entra. Aqui é uma colônia não de perfeitos, mas daqueles que querem lutar para conquistar, pelo trabalho, pelo esforço, o reequilíbrio, a perfeição. Então não tem como. Aqui, um reino como esse, eu teria que ter domínio, teria que ter autoridade no meio de desequilibrados. Imagina, o cara é Jesus, o outro está lá na prisão, solta ele. Ontem nós vimos aí o sujeito preso solitário na prisão de alta vigilância, comandando milhões no tráfico. E usando, veja, o filho, usando a mulher, a sogra. Então, e aí, como é que vai? Vamos soltar, são irmãos de Jesus, amiguinhos. Então, daí dizer Jesus, nesse meio das gentes, dos gentios, ou melhor, por enquanto que a terra for das gentes e não de Deus, os reis tratam com domínio.
E como são os chefes desses reis? Os reis têm os seus chefes, os seus ministros. O que esses ministros gostam? Esses chefes gostam. A tradução melhor é chefe. Ou melhor, diz assim, aqueles que exercem autoridade nesse reino. Aqueles que exercem autoridade no seu reino são os escalões, né? Quer dizer, os vários níveis de poder que são indicados por esse rei. Como é que eles gostam de ser chamados? Os benfeitores. Está aí no texto. E aí, se eles gostam de ser chamados benfeitores, é assim mesmo. Teve um ministro aí, que ele não foi presidente, mas que cuidou da saúde. E aí fez o farmácia popular, e fez o combate à AIDS, foi ministro, foi candidato a presidente, agora é ministro outra vez. E o que acontece é o seguinte, eu sou um benfeitor. Foi eu que fiz, quer dizer, não é o povo que fez, no sentido de que foi com o dinheiro do povo, foi com o imposto do povo, foi com a votação do povo que colocou ele lá naquela posição, mas é a pessoa que gosta de ser considerada benfeitora. Foi eu que fiz. Não é um discurso do outro, quem fez o fome zero? Fui eu que fiz. A pessoa gosta, então ela se acha como um benfeitor. Muitos discursos vêm assim, nunca nesse país. Então, fui eu que fiz. E é tanto assim que Jesus resiste a isso. E coloca aqui, ó, na moeda que foi encontrada de Trajano, que foi o imperador, o que estava escrito na moeda de Trajano? De um lado, que ele era um salvador, do outro lado, que ele era um benfeitor. Ora, então o que Jesus falou, eles gostam de ser chamados assim. Então a primeira desconstrução que Jesus faz, vocês não podem, no meu reino, num reino que eu quero implantar, no tipo de reino que eu quero implantar, dominar ninguém. O meu reino é de domínio. Aí vem a frase maravilhosa de Napoleão. Eu e Alexandre implantamos um reino imenso. Matamos muita gente e muitos não gostavam de nós. O Cristo implantou um reino no mundo, diz Napoleão. Napoleão escreve isso na sua autobiografia. O maior reino no mundo. Muitos morreram por ele. E milhares e milhões amam esse cara. É completamente diferente. Napoleão fez uma radiografia incrível. Então a primeira desconstrução não é esse reino. Vocês não podem lutar, tire-se da cabeça o reino que vai ser implantado. Vocês não poderão ser dominadores, nem poderão dizer, nós somos os benfeitores. Mas os apóstolos não fazem um benefício? Jesus não faz um benefício? Não. Somos servos inúteis, disse Jesus, não fizemos mais do que a própria obrigação. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Para os leprosos, ele disse, vão lá agora no templo mostrar que vocês ficarem limpos e digam o que Deus fez para vocês. Não sou eu o benfeitor, não sou eu o tal. E quando os obsessores dizem, nós sabemos que tu é o Cristo. E lá para os de Gadareno, os obsidiados, os obsessores de Gadareno, né, que legião é o nosso nome, eram muitos, ele repreendeu, porque ele sabemos que tu é filho do Altíssimo, e ele repreendeu. Então, primeiro, é humildade. Não pode se considerar um benfeitor. Segundo, não pode tratar com domínio. Se não pode tratar com domínio, não pode ser reino dessa forma de reino. É um reino que tem que ser feito por amor. Jesus não pode implantar um reino aqui que eu tenho que dizer para o cara, tu não pagou imposto. Mas eu te amo, Senhor. Então tá bom. E aí como é que fica? O cara mata 15 aí, tu vai estar perdoado. O cara roubou toda a bolsa de Judas. Segue em paz, irmão. Como é que vai ficar? E o reino quando for roubado? Então, primeira desconstrução. Meu reino não é desse mundo. Já já ele vai conversar isso com Pilatos. E aí ele está querendo botar isso na cabeça dos apóstolos. Ele não está desmerecendo que eles são grandes. Já já nós vamos ver isso. Ele apenas está desconstruindo, vocês não serão grandes num reino físico. Porque senão vocês vão querer ser, num reino físico, dominadores, e terão que ser dominadores, e terão que dizer, nós que fazemos benefício, porque tem que fazer marketing.
Nós estamos vendo aí as campanhas, como é que são os marqueteiros. Agora aí no Lava Jato, a gente está vendo os marqueteiros. Se não tiver marketing, e o maior marketing que faz não é o marqueteiro, não, é o político mesmo, que ele chega lá, eu fiz isso, eu acontece, e ainda sai prometendo, e vou fazer. Tem sempre a mãozinha que ele faz, vai fazer aquelas coisas todas. Então, Jesus muda isso. Aí começa a dizer assim, então como é que vocês têm que ser? Então vamos lá, depois que ele faz isso, ele diz assim, não seja assim entre vós, ao contrário, aquele que for entre vós o maior, faça-se como o mais jovem, e aquele que manda seja igual ao que serve. Que as traduções façam, aquele que for o maior, faça-se o menor, ou o mais pequeno, faça o menor. Mas esse não é assim que está no original. É porque em outros textos, Jesus usa, Mateus e Marcos, fala em menor, em mais pequeno. E aí, aqui nesse texto de Lucas, eu falei que ele é texto exclusivo de Lucas, e os tradutores então tentam corrigir, mas no original está o mais jovem. Então, aquele que for o maior, faça como o mais jovem. E aquele que manda, ou melhor, que preside, que comanda, seja o servidor. Ora, então, vamos primeiro, antes de saber quem é esse mais jovem, e antes de querer saber quem é o servidor, observe, Jesus diz assim, entre vós, o que for o maior, então Jesus não nega que tem um maior, que pode ter maior entre eles, que pode ter escala de posicionamento entre eles, mas que não pode ser igual a das autoridades aqui do mundo, que esse maior, só porque tem um título de rei, exerce domínio, e o outro porque tem título de ministro ou de chefe, se acha um benfeitor. Porque no fundo, se você implanta lá, por exemplo, uma determinada situação no Ministério da Saúde, e você coloca que aquilo louvores a você, ministro, você pertence a um governo, de um rei, de um presidente. Logo, quem merece mais louvor do que o ministro é o presidente. Aliás, você como ministro, você é a voz do presidente, é a voz do rei. Esse título de benfeitor dado para ministro, dado para chefe, é meio errado. Pode dizer que ele é um bom servo do rei, porque ele tem que seguir a política do governo, para ele ser realmente um bom ministro, um bom chefe. Então Jesus desconstrói isso e diz, não. Agora ele fala, aquele que for o maior entre vocês, quer dizer, pode ter uma escala de valor, tem que ser como o mais jovem. Depois a gente fala o que é esse negócio do mais jovem. E aquele que comanda, ou melhor, aquele que manda, que a tradução bota, aquele que manda, mas que no original está com a melhor palavra, aquele que preside, aquele que dirige, seja um servidor. Ah, bacana. A melhor palavra aí, e o Pastorino traduz assim por presidente, e a gente olhando lá, a palavra é usada também para presidente. Então, e aí não é só presidente de uma nação, mas presidente de qualquer órgão, ou melhor, o diretor, o guia de qualquer órgão, seja o servidor. Então, em outras palavras, toda vez que você estiver numa voz de comando, toda vez que você estiver numa estatura de comando, de direção, você tem que ser o servidor. Quem é o presidente do Centro Espírita? É o que serve mais. Era assim que ele devia de ser. Quem é o diretor, o guia da Casa do Caminho? Esse é o que tem que servir mais. Aí chegamos até o diretor maior do planeta. Quem é o governador do planeta? O rei do planeta, o senhor do planeta? Jesus. Então esse tem que servir mais. Aí vai ser a lição da semana que vem. O cara é rei do planeta, é o governador do planeta, vai botar avental e vai descer ao pé da letra. Vai botar o avental, vai ser o nosso próximo estudo, ou daqui para frente, para mostrar que é isso mesmo. Ele que preside, que é o comandante, que é chamado guia, que já o reino de Deus vai ser implantado para vocês, na cabeça dos apóstolos, vai botar um avental e lavar o pé de todos.
Então, em outras palavras, o sujeito não pode estar numa posição de comando e tem que ter posição de comando. Ele não nega isso. E significa que em todas as situações, inclusive no reino de Deus, não pode ficar sem comando. São palavras de Jesus. Em tudo tem comandante, tem chefe. É necessário ler a grande síntese, porque é o próprio Cristo falando, através da antena psíquica de Petrobode, para entendermos o critério de unidade coletiva. E no critério de unidade coletiva, há comando. E para entendermos Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz que a igreja tem muitos membros, mas Cristo é a cabeça, tem comando. Não existe o órgão mais importante, que não existe uma cabeça se não tiver pulmão. Também precisa do pulmão. Se o pulmão não funcionar, já era a cabeça. Mas todos os órgãos são importantes, mas tem que ter direção. Se não tiver direção, não tem ordem. Direção é ideia de ordem. Então, para tudo, a Casa do Caminho foi implantada. As colunas estão lá, Pedro, João e Tiago. Eram as colunas. Ora, Tiago dirigia. No início era Pedro que dirigia, depois foi Tiago e João, e Pedro e João saíram para as pregações, etc. Tudo tem direção. E Jesus disse, só que na direção, você não é uma direção para fazer como os reis daqui da terra. Como é que é a direção? Um reino aqui na terra tem um rei aqui na terra, um presidente aqui na terra. Ele é diretor? Ele comanda? Comanda. De que forma? Dominando. Num trabalho espiritual, tem que ser servindo. Tem que ser servindo. Por isso que numa casa como Regeneração, o presidente tem que ter aquilo que o Balde chama da descida dos ideais. Ele tem que ter terra e céu. Porque se ele fosse só de servir, ele ia estar varrendo isso tudo. Estaria cuidando da tesouraria, o cara chegando, eu não vou varrer. Eu não vou varrer, então eu varro, meu irmão. Outro da tesouraria, eu não prestei contabilidade, eu faço balanço. Mas não pode ser assim. Então, ele tem que ser um maior trabalhador, tem que estar disponível, tem que ser simpático, tem que ser dedicado e tal, mas tem que saber passar as instruções e tem que ter uma determinada cobrança. Tem que ter uma determinada cobrança. E foi muito interessante. Teve de ter uma direção quando Saulo chegou lá. Saulo chegou na Casa do Caminho. Só que Saulo era um assassino do Estevão que pertencia à Casa do Caminho. Saulo mandou muitos deles para a cadeia. Saulo entrou lá arrebentando com a Casa do Caminho, chicoteando e botando muito na cadeia. Pegou muitas outras mulheres, muitas crianças, muito velhas e colocou na cadeia. E foi a Damasco para prender um daqueles que começou na Casa do Caminho, que era Ananias. Agora Paulo chega lá, bate na porta. Eu vi Jesus, quero ficar aí dentro. Tem que ter voz de comando. Espera aí, meu irmão. Não é assim. Quem é você? Pode ou não pode? Olha só como tem que ter domínio. Tem que ter uma certa estrutura, né? Até Barnabé foi lá argumentar. Não, eu sei, eu já conversei com ele. Pô, parece que esse cara mudou mesmo. Aquilo que ele falou, mas aí reuniram lá dentro. Aí outros disseram, não queremos. Aí Pedro foi, vamos lá ver como é que tá. E tentando ele do lado de fora. Não, cara, fica complicado. Os judeus não gostam de você. É melhor você ir para Tarso. Vai lá para tua terra, lá perto do seu pai, né? Teu pai te criou, será que ele vai querer você? O pai nem quis ele depois. Aí foi para lá. Aí só depois de muitos anos de reflexão, aí que Paulo falou, agora a gente está vendo como é que ele ficou lá, como é o comportamento dele, como realmente ele mudou. Barnabé, vai lá chamar ele para ele ajudar na igreja de Antioquia. Aí começa o trabalho dele. Entendeu o que é direção? Vai, Barnabé, chamar ele. Barnabé disse, eu estou precisando de gente para ajudar na igreja de Antioquia, que Paulo que fundou. Então vai lá chamar ele. Porque passou esse tempo todo, a gente está vendo que ele realmente está nos trilhos. Tem que ter direção. Mas aqui Jesus diz, não, tem que ser o servidor. Tem que ser o servidor. Então, nós temos que ver que até as instituições boas aqui na Terra
elas têm que ter um certo equilíbrio. Tem que ter documentos, tem que ter regras, né? Os funcionários têm que estar tudo com carteira assinada, tudo certinho, bonitinho, tem que pagar os impostos, tem que pagar as coisas trabalhistas, cumprir tudo como manda o figurino. Aí Jesus diz, então, nessa comparação, então nós já vimos, entre vocês, quer dizer, para o reino espiritual, para um reino de bem, para um reino de amor, existe o maior? Ele não nega. Pode ser. Se tem o maior, que ele se faça como o mais jovem. E aquele que preside, que dirige uma determinada função, uma determinada situação, né? Que esse que dirija seja um servidor de todos. Vamos primeiro para essa coisa de comparar o maior com o mais jovem. Diz os estudiosos, e entre eles o pastor Russell Norman Champlin, no volume 2 do seu Novo Testamento, interpretado versículo por versículo na página 213, que o mais jovem é aquele que era o que fazia os serviços humilhantes, era aquele que fazia os serviços pesados, era aquele que lavava os pés, era aquele que servia a mesa. Então, num grupo, vamos fazer um banquete. Quem é que vai servir aqui? É o pai que vai levantar para servir? É a mãe que vai levantar para servir? É aquele tio, é aquele patriarca da família? Porque o banquete era entre família. Nós já falamos que a Páscoa eles comiam em família. Então, é o pai que vai levantar para fazer isso? Quem é que vai fazer isso? É aquele patriarca, aquele avô que está ali sentado? Ou é o irmão? Quem é? O tio? Os mais jovens é que faziam. Então, os mais jovens, começou o banquete, lavava os pés, providenciava a bacia d'água, é o que ia pegar o cântaro d'água lá para trazer para fazer as limpezas, né? É o que vão lavar as louças, é o que vão passar com a comida, servir a comida, comer depois, primeiro comer os mais velhos. Então, ou melhor, que fazer um trabalho mais humilde, como, por exemplo, é o que providenciavam as bacias d'água e lavava os pés daqueles que iam para reclinar a mesa. E o exemplo é esse, da mesa, porque eles estavam à mesa. E quando Jesus chega, o zum era esse, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. Aí Jesus dá um ensinamento que já ia começar. Era para o mais jovem deles, no caso João Evangelista, e repare, segundo a tradição era João Evangelista, ou Tiago, o menor, que era o chamado primo de Jesus, o irmão de Jesus, olha o próprio nome, Tiago menor em comparação com outro Tiago maior. E aí é com relação à idade. E no caso João, né, que era também considerado o mais novo. Ali naquele banquete, Jesus chega, já era para estar as bacias d'água, eles com um avental, eles é que iam servir a comida e lavar os pés de todos. Aí quando Jesus chega, está lá o zum, e repare que aquele que era o mais novo, que tinha de fazer um trabalho mais pesado, de lavar, de cuidar, já tinha pedido, junto com a sua mãe, para ter lugar de destaque no reino. Mas o mais velho também pediu, porque o irmão dele, Tiago, o mais velho, em comparação com o outro Tiago menor, né? Então, diante disso, Jesus dá esse ensino e vai começar, que é a lição subsequente, que é as predições de Jesus, não, ainda é a negação de Pedro, ainda mais para frente, daqui a pouco vai chegar que é o Lava Jato. O Lava Jato. Mas também tinha os delatores do grupo, né? Tinha os delatores do grupo, que é o Lava Pés. Então é muito interessante que nessa colocação assim clara de Jesus, ele é o servidor. Agora, Jesus não está dizendo que nesse tipo de reino, aqui na terra, quem era que fazia? São os mais jovens que fazem. Vai lá pegar uma água, vai lá, lava os meus pés, faz isso. O mais jovem. Muito bem. No reino dos céus, não, é assim, no reino de Deus. O maior, então o cara já é o maior. Faça como o mais jovem. Ele não vai ser o mais jovem. Isso tem que ficar bem claro.
Jesus não era o mais jovem do grupo. Jesus não era o menor do grupo. Ele era o maior do grupo, tá certo? Mas fez como o mais jovem que deveria fazer. Se tinha de alfinetar de alguma forma e falar com relação a João e a deixar o grupo bem consciente, quer dizer, o que o mais jovem devia fazer, eu que vou fazer. Então, agora, ele não está dizendo que o maior será o mais jovem. Ele está dizendo que o maior deve fazer como aqui no mundo é estabelecido para os mais jovens. Os mais jovens aqui no mundo fazem um trabalho mais pesado. Então, quem for o maior, faça esse trabalho. Depois vem uma outra comparação. E aquele que comanda, aquele que dirige, seja o servo de todos. É aquele que serve a comida. Por exemplo, ora, que coisa, e Jesus serviu. Ali, vimos na vez passada, e pegou o pão, partiu, e deu para eles, e pegou o cálice do vinho, e distribuiu com eles. Já, depois da ressurreição, vai fazer o peixe, vai dizer, coloca mais peixe aqui no braseiro. E colocaram mais peixe, e o pão já estava feito, pão preparado por Jesus, peixe preparado por Jesus, ele coloca mais aqui, e vamos conversar. E diz a passagem, não só Jesus fez o pão, mas também assou o peixe. Mais que isso, Jesus serviu eles. Tanto que eu coloco lá no meu livro, Um Gastrônomo no Além, a colocação de Jesus como garçom, né, como servidor. Né, os apóstolos foram servidos por Jesus. Não só Jesus foi gastrônomo, foi o cozinheiro, mas foi também o garçom. Nós vimos isso muito de Chico Xavier. Chico Xavier gostava de fazer a comida e não comia antes de servir todo mundo. Recebeu na casa dele, ele botava comida, e aí servia as pessoas, tinha prazer em fazer isso. E aí depois as pessoas ficavam olhando para ele, né? Agora ele vai então comer. Muitos não comiam para ficar esperando ele. Aí ele preparou mais um outro prato, diferente o prato. Aí olharam, aí ele desceu os degrauzinhos, foi lá e botou para o cachorro. Aí ele preparou o prato dele e foi comer. Olha, então, e o Chico dirigia Centro da Prece, Grupo Espírita da Prece, propriedade de Chico Xavier. Então ele é o proprietário, o diretor lá daqueles trabalhos. Tudo bem? Cuidando de todo mundo, servindo para todos. Então vem essa... Nesse outro reino, nada de se achar, de realizar por domínio. É Napoleão falando, eu e Alexandre dominamos, matamos muita gente e raro era aquele que era fiel a gente. Esse cara, todo mundo morreu por ele, é um reino diferente de amor, morreu por ele, ainda continuam muitos amando esse cara. Completamente diferente. Então esse reino não pode ser por domínio. A nossa mensagem é uma mensagem de amor. Segundo, a nossa mensagem para aquele que dirige é de serviço. Estabelecido isso, ele continua. Para dizer que eles eram grandes e importantes, ele fala assim. Entretanto, por quê? Qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está reclinado à mesa? Entretanto, eu me acho entre vós como que serve. Então, quem é o mais importante? Não é o que está reclinado à mesa e não tem um outro que vai servir? Quem deveria de servir aqui? Os mais jovens. Eu que vou servir. Tomo o pão, tomo o vinho. Molhou o pão no molho e deu para Judas, aquele que eu molhar no molho, é servido. Então assim, e ele deu logo o exemplo. Se aqui vocês me consideram maior e eu estou servindo, por que que vocês vão ser diferentes? Pode um discípulo ser diferente, ser acima do mestre? Então agora ele se coloca como modelo. Eu sou modelo. Se eu faço assim, façam assim também. Mas vem uma informação ainda mais precisa, mais profunda. Vós, porém,
sois os que me haveis permanecido fiel, quer dizer, em continuidade comigo. A melhor tradução talvez seria continuidade, não me deixaram. Vós, porém, os que me haveis, o que haveis permanecido, ou que continuaram comigo, que não me deixaram, vós que não me deixaram, e que tiveram comigo nas minhas experiências, nós sabemos, por revelação espiritual, que os apóstolos já de há muito eram grandes profetas, eram grandes enviados aqui da terra. Muito bem. E que já de há muito estavam junto com Cristo. Mas não precisamos ir assim tão longe na revelação, apesar disso ser verdadeiro. A informação de que eles foram escolhidos pelo Pai e dados a Jesus. É uma outra informação. E há uma outra clara, que desde que Jesus começou o trabalho na terra, ele chamou os 12 aceitaram e nenhum renunciou. Não teve nenhum que renunciou. E aqui vai a surpresa da surpresa da surpresa para aqueles que são meio apressados no julgamento. Nem Judas renunciou. Nem Judas. Ele pode ter cometido suicídio, mas ele não renunciou. Nem Jesus mandou ele embora. E ficou até o final. Até quando Jesus, então, morreu, é que ele entrou em... Foi considerado morto, é que ele entrou, então, em desespero, começou o suicídio. E é muito interessante que no livro, então, que nós escrevemos, o 13º apóstolo, repare que Matias, ou melhor, que é Zaqueu que mudou o nome no batismo para Matias, que ele entra no lugar de Judas, ele é o 13º apóstolo, não o 12º. Judas poderia estar, por algum motivo, por algum momento, dado por desorientação espiritual, afastado da atividade, mas não da função estabelecida pelo Cristo. Restabelecido, está ele de volta, dentro do seu trabalho. Como talvez muitos outros, Petro Baldi, que tem na revelação ser o Pedro, né, tem uma das suas reencarnações em que ele veio no dinheiro, veio no poder, veio no comando na França e errou. Errou economicamente e abusou economicamente e falhou. E aí daí a necessidade, como ele escreve no livro História de um Homem. E aí a necessidade da encarnação atual, entre também o laboratório da sua vida de experiências, também fazer a renúncia do dinheiro. Que era uma das coisas que foi algo que atrapalhou a sua trajetória. Que ele não foi vitorioso. Então quer dizer que no exato momento em que você tenha a sua mente de alguma forma conturbada, você não realiza bem a sua função. Mas com a mente harmoniosa, isso significa que homens da grandeza dos apóstolos cometem falhas. Mas aí dizer Jesus, vocês que permaneceram comigo, que ficaram constantes comigo, que foram fiéis, que acompanharam toda essa minha experimentação. Aqui eles traduzem por tentação. Pode ser muito, muito, muito mais longe a palavra, mas está aprovação, está experimentação, está ensaio, está essa experiência humana, essa experiência terráquea. Vocês acompanharam desde o princípio e não me deixaram, nunca não me deixaram. Em todas as atividades os apóstolos estavam presentes, em todas. Até numa, depois da ressurreição, que Tomé não estava presente, Jesus volta a aparecer. Tomé, você não estava? Ó, aqui, só repare que sou eu. Então acompanhou tudo. Talvez o Tomé não acompanhou naquela vez, mas logo, uma semana depois, estava junto outra vez, na mesma experiência dos outros. E até aprofundou a experiência de todos, porque pegou peixe, pão e mel e comeu na frente de todos. Então, até esse recontar da história para Tomé foi um aprofundamento das coisas. Então vocês me acompanharam o tempo todo. Agora vocês imaginem um aluno que acompanha aquele professor, a matéria do professor
toda a aula, está ali presente, está anotando, está observando tudo. O professor vê a sua dedicação, a sua atenção, o crescimento dele, o aprendizado. O professor fala assim, pô, isso é um discípulo, é um aluno, né? Pronto, é isso. Agora imagina um professor que conhece, vem acompanhando o aluno, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, né? Na faculdade, um professor que acompanha ele na sua tese, na sua apresentação de tese. Então, que vê todo o desenvolvimento do trabalho dele, o esforço que ele fez, a sua defesa de pensamento. Então, o professor vê, esse tem mérito, esse está preparado, esse... Muito bem. Agora, imagine Jesus fazendo esse julgamento. Vocês seguiram comigo. Vocês imaginem a experiência da gente estar 1 minuto com Cristo. Imagina durante toda a experiência do Cristo na terra, eles estiveram juntos, assistiram tudo e conversaram com Jesus, e como passaram a noite com Jesus. André e João chegaram a dizer, onde moras, Senhor? Vem e vede, e diz o texto, e passaram aquela noite com ele. Conversam com tudo, vão na intimidade, sabem de tudo. É quando eu escrevi guardando a distância infinita, psicológica infinita, mas quando eu escrevi o livro Um Amor, Muitas Vidas, que é sobre o Dr. César Bournier, sobre as suas revelações na Revolução Francesa, sobre as reencarnações na Revolução Francesa e as experiências que o Chico Xavier ditou para ele em muitas comunicações e em muitos encontros. Uma vez eu contei na minha agenda, que teve só um ano, no finalzinho dos anos 70, no ano de 79, 111 vezes eu fui à noite na casa do Dr. César em Copacabana. Um ano tem 365 dias. Eu fui 111 vezes. Fui com ele para Saquarema, dormíamos lá, passava o fim de semana, tudo isso aqui a gente vai ouvindo, vai guardando. Agora você imagina, até nem devia ter falado isso com uma comparação tão estúpida. Você imagina você ficar esse tempo todo do lado do Cristo. E não é 111 não, é todo dia. Eles não foram para casa. Pedro deixou casa, deixou barco, deixou trabalho, deixou tudo. Era full time, o tempo todo do lado de Jesus. Não diz que eles fizeram nada, eles não manteram nem mais o seu trabalho. E que experiência, imagina você ficar lá de Jesus, ao ponto de Jesus falar, esses não precisam nem jejuar, porque o noivo está presente na festa. Quando o noivo está presente, ninguém jejua. A vida deles é uma festa. Em outras palavras, eles não tinham nem dúvida. Aliás, diz Jesus, é necessário que eu vá para que o Espírito da Verdade venha. Porque se eu não for, o Espírito da Verdade não vem. Porque tudo que eles querem, eles perguntam. E Jesus respondia. E tinha hora que ele dizia, agora eu conto, era à noite na casa. Para eles não, para vocês eu explico. Como foi na parábola do trigo. Para vocês não, para eles não, para vocês eu explico. Então aquilo que eles não entendiam, Jesus, depois da intimidade do lar, explicava. Então eles permaneceram ali esse tempo todo com Jesus. Um aluno que passa 3 anos do seu curso de doutorado, por exemplo, com o seu professor ali, quanto que ele aprende? Com o seu orientador de tese. Agora você imagina o orientador da sua vida ser Jesus, o que esses caras não aprenderam. Então eu não quero nem usar o argumento que eles já estavam ligados ao Cristo em outras vidas, não vidas do Cristo, mas planejadas por Cristo para trabalhos dele, ligado à obra, ao reino de Jesus, para a preparação da chegada do Mestre aqui entre nós. Eu só quero falar desse momento aqui, quando o Cristo fez essa experiência terráquea. Foi imenso. Então Jesus fala para eles. Não é o que... vós, porém, sois os que, meia vez ali, permaneceram comigo,
em toda essa minha experiência. Por isso, eu vos preparo, diz a tradução, mas a melhor coisa é disponibilizo ou confio, disponibilizo, melhor do que prepara. Confio, disponibilizo o reino, como meu Pai me confiou, me disponibilizou o reino, para que comais e bebais no meu reino. E vos assentei, blá, blá, blá. Vamos deixar isso por enquanto. Então, como o Pai me confiou, ou me disponibilizou o reino, esse reino que é meu, e ele já vai falar no versículo abaixo, o meu reino, para que comais e bebais no meu reino. Então foi um reino dado pelo Pai, como o Pai me disponibilizou esse reino. Então o comando dele na terra é por ordem divina. Ele é um co-criador em plano maior com Deus. Então foi disponibilizado por Deus, autorizado por Deus, como o Pai me autorizou. Eu também confio o meu reino a vocês. Disponho o meu reino, quer dizer, vocês podem participar. Agora, só que no início ele não fala meu. Eu confio também esse reino. Como o Pai me confiou este reino, eu também confio a vós. Quer dizer, vocês serão participadores desse meu reino. Porque a experiência que vocês tiveram, eu vou chamar quem? Quem recebeu um curso assim de preparação durante esse tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, com Cristo? Quem tem esse tipo, teve essa oportunidade? Então, sobrou vocês, e vocês permaneceram ali comigo. Então, eu confio. Esse meu reino que foi confiado pelo Pai, eu confio a vocês. Para quê? Para que vocês possam comer e beber no meu reino. Ou melhor, para que vocês possam desfrutar dele. Aqui o comer e beber está em participar das benesses do reino. Todas as vantagens desse reino, também vocês terão. Aqui numa linguagem artificial, as vantagens é participar de um banquete, né? Comer bem, beber bem, porque isso é a linguagem humana para a construção. O que é uma pessoa que foi convidada para participar do reino? Qual é a vantagem de você ser chamado para participar desse reino? Você se dá bem em que lá? Qual é a vantagem? Então que ele está levando aqui ao pé da letra, que é o comer e beber. E que tem tudo a ver com o que estava acontecendo ali com o banquete. Ele inclusive pede para que aquele banquete seja feito em memória de mim. Façam isso em minha memória. Então, já que nós estamos no banquete, ele usa a imagem do banquete. Isso que vocês estão achando tão bom, que vocês acham que eu sou o rei, que eu sou o Cristo, e eu estou aqui comendo com vocês, imagina, se vocês têm essa concepção de que eu sou o Cristo, que o meu reino vai ser implantado, imagina, vocês estão convidados para aqui comer comigo, reclinar a mesa comigo, botar a mão no meu prato. E agora, esse reino aqui da terra, não é esse. Eu estou falando daquele reino que o Pai me deu. Esse que o Pai me deu, eu estou confiando a vocês. Lá vocês também terão os benefícios. Lá comigo também vocês vão sentar, vão comer, vão poder papear comigo, conversar, tirar dúvida, o que você quiser. Estarei à disposição. Todos os benefícios que eu tenho, vocês poderão ter também. E vai além. Como vocês estão preparados, diz assim, no meu reino, e vos senteis em tronos a fim de discriminar as tribos de Israel. E não ficarão só participando dos benefícios. Vocês serão trabalhadores do meu reino. E como são personalidades, seres preparados espiritualmente, em que aprenderam a lei do meu evangelho, que vocês ouviram o tempo todo eu falar do meu evangelho, tiraram dúvidas, perguntaram para mim, e agora vão escrever o meu evangelho. Se vocês vão escrever, não existe então ninguém mais preparado, vocês são autores da mensagem. Então é justo que vocês façam agora um trabalho de direção no meu reino, de comando ou de presidência. E aí vem uma imagem simbólica. Vocês vão sentar em tronos no meu reino e vão discriminar. Ou melhor, que o texto bota julgar, a tradução mais
mais profana, mas que na ideia é de julgar. Esse está mais preparado, de discriminar. Esse está mais, esse não. Esse precisa daquela experiência, esse não. Por isso que nós dizemos sempre, e baseados na revelação espiritual, que a discriminação, e com a discriminação a reencarnação, é que cada um reencarna para passar diante daquilo que foi determinado, que foi devidamente escolhido, que foi planejado. E André Luiz chega a falar em mapa de reencarnação, para que não possa haver uma falha que Jesus vai dizer, não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que o Pai não saiba. É tudo matematicamente controlado, tudo tão controlado. Quem vai fazer esse trabalho de discriminar, porque um precisa, o outro que não precisa, como que nós vamos julgar aquele grupo, aquelas pessoas, aquele trabalho, aquela situação? Vocês vão fazer isso. Então vocês querem saber quem é o maior? Está aí. Nesse meu reino, vocês todos são. Tudo bem? Então Jesus não desmereceu. Jesus só desconstruiu a ideia de que eles queriam ser o maior num chamado reino físico. No reino físico, não, meus filhos. Porque senão vocês vão ser dominadores, vão querer ser benfeitores. Não, é no meu reino, em que estão aqui para servir, que vão querer ser como o mais jovem, lavando os pés de todos, servindo a todos, tendo humildade, fazendo os trabalhos humildes e também participarão da direção do meu reino. Todo o comando do que deve ou não fazer e a transformação planetária também estarão. Tudo isso estará na supervisão de vocês. Logo seriam chefes e comandantes. Mas aquele que comanda, aquele que é chefe, Jesus já tinha dito antes, deve ser servidores de todos. Reparem que vocês vão estar no comando. Não podem abusar. Se acharem defeitores, etc, etc. Porque neste meu reino, quem faz as obras é o Pai. E todos nós somos servos humildes. Porque até o reino nem é meu. Porque naquele que ele fala, o meu reino, mas ele diz que foi me dado pelo Pai, logo ele tem também que prestar contas ao Pai. No fundo, nem é dele, é do Pai o reino. Muita paz, fique com Deus.